Olá, turma, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Priscilene e estou aqui mais uma vez para a nossa aula de língua portuguesa. E a nossa aula de hoje vai retomar alguns conteúdos a respeito das classes gramaticais, que nós já estivemos vendo sobre eles na aula anterior. E o primeiro conteúdo a ser retomado é o numeral. O numeral nada mais é do que uma palavra que quantifica os seres ou que indica uma posição que ocupa uma determinada ordem. E os numerais, eles são classificados em cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e coletivos. Diante disso, eu tenho que ressaltar para vocês que os numerais cardinais, eles podem variar em gênero. Pode dizer um menino, uma menina, certo? Então, eu tenho aqui a variação de gênero. 2 dias, 2 horas. Então, quando eu falo 2 dias, eu tenho um numeral no masculino, né? O 2, o 2. Quando nós estamos falando 2 horas, então, as 2 horas. Então, isso quer dizer que é feminino, certo? Então, percebam que os cardinais, eles podem variar em gênero. E aí, eu tenho 2 exemplos aqui, como vocês podem acompanhar. Ana completou 16 anos. Quando eu digo 16, esse 16 é um número cardinal. Enquanto quando eu digo João foi classificado em terceiro lugar na gincana, esse terceiro é um número ordinal, certo? Porque expressa uma ordem em relação à pontuação dos classificados na gincana. Por seguinte, nós temos aqui os verbos. Lembrando que esse nosso conteúdo é só uma retomada, então nós estamos vendo tudo muito superficial, porque tudo já foi visto com calma em anos anteriores. São palavras que indicam ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico, ou seja, também conhecido como fenômeno natural ou fenômenos da natureza. E aí o verbo ele possui algumas flexões, como por exemplo, com relação ao modo, o tempo, número e pessoa, e em relação à sua voz. Como assim? Flexionar se quer dizer mudar, variar, certo? Então, o modo do verbo ele pode ser indicativo, subjuntivo e imperativo. Qual é a diferença entre esses três? O modo indicativo, ele expressa uma certeza, enquanto o subjuntivo, uma incerteza, uma dúvida, e o imperativo, uma ordem ou um pedido, certo? E aí, por seguinte, o tempo ele pode ser presente, pretérito e futuro. Claro que é bem mais que isso em relação ao tempo verbal, porque tem o pretérito perfeito, o imperfeito, o futuro do pretérito, então tem muitas outras classificações. Porém, como é uma aula de retomada, eu não estou especificando nenhuma dessas outras classificações do tempo verbal, porque nós estamos só dando uma pincelada, como vocês sabem. Número, sempre que eu falar em número, eu tô falando em singular e em plural, certo? E sempre que eu falar em pessoa, eu estou falando na primeira, segunda e terceira pessoa. E por último, a voz, nós temos a ativa, a passiva e a reflexiva. Seguindo adiante aqui, flexão em pessoa. A primeira pessoa é quem fala, certo? Então, sempre que tiver a primeira pessoa, vai ser eu ou vai ser nós. É quem está falando. A segunda pessoa é com quem se fala. Então, é com quem eu estou falando. É tu ou é vós, né? É só lembrar aqui dos pronomes, certo? Percebam que os pronomes pessoais do caso reto, eles aparecem aqui com muita frequência, porque são eles que se referem à pessoa. E a terceira pessoa diz de quem se fala, certo? Eu falo dele ou deles, dela ou delas, né? Então, eu tenho aqui ele e eles.
que também pode ser ela ou elas. Os modos verbais, como eu já falei, né, são atitudes expressas no momento da fala ou da escrita. E aí são classificados em modo indicativo, subjuntivo e imperativo, como eu já falei para vocês no slide anterior. Indicativo, certeza, subjuntivo, dúvida e imperativo, ordem ou pedido. E os tempos verbais. Eu fiz aqui uma explicação bem simples, bem superficial mesmo a respeito desses tempos verbais, porque certamente você já estudou os outros tempos verbais e como aqui é só uma recapitulação, eu procurei não aprofundar, até porque esse slide já tem 3 classes de palavras e aí para não ficar muito extenso, eu resolvi, 3 não, na verdade 4. Para não ficar muito extenso, eu resolvi falar um pouquinho sobre cada uma. O presente representa fatos que se passam no momento atual, como quando eu digo estou cansado de você, estou significa que está ocorrendo nesse momento, não passou e nem vai acontecer ainda, né? Quando eu falo estou, é o momento em que a ação está acontecendo. É que algo está acontecendo, na verdade. O pretérito representa fatos que já aconteceram. Muitas pessoas conhecem o pretérito por passado. É porque algo já se passou, mas prefiram chamar, né, de pretérito. Como, por exemplo, fui à praia domingo. Esse fui à praia quer dizer que a minha ação já aconteceu, né? Então, pretérito. Ah, professora, mas como é que eu vou saber se é um pretérito perfeito ou imperfeito? Sempre cai isso na minha prova. Então, pretérito perfeito, ação acabada. Então, quando eu digo fui à praia domingo, eu fui, já acabou, já terminou essa ação. Então, pretérito perfeito. E o pretérito imperfeito é uma ação que ainda não finalizou, certo? Nós temos depois o futuro, que representa o que acontecerá. Irei assistir ao vídeo da aula de hoje. Irei assistir, ó, ainda vai acontecer, certo? Então, se ainda vai acontecer, quer dizer que é futuro. Então, irei representa uma ação que ainda irá acontecer, como eu digo aqui no slide para vocês. E aí, após os verbos, eles são muito extensos, mas como eu falei para vocês que era só um resumo geral, nós temos aqui os adjetivos. Muito simples o adjetivo. É uma classe de palavras variável. O que quer dizer variável? É que pode mudar. Pode variar a sua forma de escrever. Ela não tem uma forma fixa de ser escrita. Pode flexionar-se em relação ao gênero, biforme ou uniforme, ao número, singular e plural, e ao grau, comparativo e superlativo. Sua função é acompanhar o substantivo, dando-lhe características ou apresentando algo que o particularize. Então, o adjetivo não serve apenas para qualificar um substantivo, como vocês aprendem isso em anos anteriores. Ele, na verdade, está ali na sua oração para particularizar algo, para ele dar uma característica. Porque quando eu digo qualificar, eu lembro de qualidades, de coisas boas, né? E nem sempre é isso que acontece na nossa frase. E aí, aqui também está dizendo por seguinte que os adjetivos descrevem diferentes aspectos dos substantivos. Quando um adjetivo descreve um substantivo, dizemos que o modifica. Então, a garota é bonita. Não é qualquer garota, é uma garota bonita, né? Então, esse bonita está caracterizando a garota. E o meu carro é novo. Esse novo também está caracterizando o carro. Não é qualquer carro, né? É um carro novo. Não é um carro velho, não é um carro da família, não é um carro que passou na rua, é um carro novo. Então, está também aqui particularizando o meu substantivo, né? Está dando uma particularidade ao substantivo carro.
Quando eu falo em carro, não posso pensar que é um carro qualquer, não é? Eu posso pensar aqui nesse caso que é um carro novo em específico. E por fim, e não menos importante, até porque o advérbio é a classe gramatical que vocês mais estudam em todas as séries, mesmo que às vezes vocês sem perceber, mas estão estudando os advérbios. Quando as pessoas dizem assim, essa palavra em destaque tem o sentido de tempo, de modo. Então, isso tudo é o advérbio. Então, entendam que vocês estudam muito isso e nem percebem. O que seria um advérbio? Uma palavra que modifica o sentido do verbo. Porque se eu digo advérbio, quer dizer ad junto. E vérbio vem da palavra verbo. Então, advérbio junto ao verbo. Ou seja, modifica o verbo. Ele sempre está ali lado a lado. Acrescentando-lhe uma circunstância. Então, todo advérbio é uma circunstância, né? Apresenta uma circunstância ao verbo. E os tipos de advérbio podem indicar lugar, tempo, modo, intensidade, dúvida, afirmação e negação. O advérbio é inserido depois do verbo, o qual modifica, como vocês percebem aqui, ó. Gosto de quem fala bem. Eu gosto de quem fala, certo? Mas não é qualquer pessoa que fala, é da pessoa que fala bem. É isso que a minha frase está dizendo. Então, ela está modificando aqui o sentido do verbo. Por que ela está modificando? Porque eu não estou falando de gostar de quem fala qualquer coisa ou de qualquer jeito, não é? É gostar de quem fala bem. Ou seja, de uma forma que a fala seja bem elaborada. Então, o advérbio é basicamente isso. Sempre que vier questões para você em relação ao advérbio, você vai perceber que é mostrando a circunstância ou para você perceber a circunstância em algum dos itens. Por hoje é só. Até a próxima. Espero que vocês tenham compreendido essa pincelada bem rápida que eu fiz aqui do conteúdo. E aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.